Oi pessoal, aqui é a Tayane e hoje nós iremos falar sobre tracoma, uma doença altamente contagiosa que pode aparecer no seu concurso de várias formas. Caso esteja escrito lá no edital doenças ou esteja escrito saneamento básico ou até mesmo doenças causadas por vetores. Se uma dessas matérias estiver, então há chances de cair tracoma na sua prova. Em poucas palavras, gente, o tracoma ele é uma inflamação da córnea e da conjuntiva. Só que tem mais detalhes e é isso que nós vamos estar falando agora. Bom, gente, o tracoma ele é uma doença oftalmológica crônica causada pela bactéria Chlamydia trachomatis. Talvez quando vocês escutarem o nome dessa bactéria, vocês vão lembrar de uma doença sexualmente transmissível. Bom, essa doença causada pela bactéria Chlamydia trachomatis, ela afeta a córnea e a conjuntiva e pode também ali estar comprometendo as pálpebras. A Chlamydia trachomatis, como eu falei, ela também causa conjuntivite de inclusão e a IST chlamydia. Bom, como eu já falei, gente, em outros vídeos aqui do canal, IST também é um termo mais usado nos últimos tempos, né? Que é infecção sexualmente transmissível. Então, na sua prova pode estar DST ou IST. Só que hoje aqui a gente não vai entrar nos detalhes da clamídia, até porque já tem um vídeo aqui no canal em que eu falei de várias doenças e entre elas estava a clamídia. E uma coisa importante sobre o tracoma é que é uma doença perigosa e que pode causar a cegueira de transmissão. Bom, gente, a contaminação se dá a partir do contato dessa região com a secreção dos olhos de pessoas que estão ali acometidas, ou seja, pessoas que já estão com a doença, seja por meio das mãos ou objetos como os instrumentos oftalmológicos que não foram esterilizados corretamente e também toalhas. Como eu coloquei aqui na imagem do menininho ali passando a toalha, ele poderia dessa forma estar adquirindo a doença. Então, não necessariamente objeto oftalmológico que não foi esterilizado. E uma coisa também que eu queria aqui debater com vocês é que também pode ser por meio da mosca. Olha só, alguns insetos, como a mosca do gênero Ipelatis, não sei se é assim que fala, mas eu estou seguindo a forma que é escrito, pelo menos, que popularmente a gente chama de mosca lambiolhos, elas podem sim ser vetores mecânicos da doença. Elas carregam a doença, a bactéria, né? Ela não se desenvolve dentro dela, mas ela consegue estar ali transportando e passando para nós, né? Para os seres humanos. Então, ela é um vetor também dessa doença. Por isso que eu falei que caso na prova de vocês, lá no edital, esteja escrito doenças causadas por vetores, obrigatoriamente vocês teriam que estar lendo sobre o tracoma. Por quê? Porque pode cair dessa forma. E aí você vai falar, Tayane, mas você também falou que se tiver saneamento básico escrito, pode cair. Vou explicar por que pode cair, olha só. Estima-se que 190,2 milhões de pessoas vivem em áreas endêmicas com risco de cegueira por tracoma. Bom, a gente já sabe que o tracoma ele pode causar a cegueira, mas o que o tracoma e a falta de saneamento básico tem a ver? Bom, e o que quer dizer ali áreas endêmicas? Ou seja, o tracoma está diretamente relacionado à falta de saneamento básico em muitas regiões onde falta água. Porque, afinal de contas, se a gente for observar, quando falta água, e nesse sentido falando água ali para a gente estar tendo a nossa higiene corretinha, isso pode ocasionar várias doenças. E o tracoma é uma doença que sim, já que ali ela é muito comum em crianças, mas os adultos eles não estão isentos de ter. Então, a partir do momento ali que aquela criança ela não consegue tomar banho sempre, não consegue estar fazendo a higiene correta dela, lavando o rosto ao acordar, enfim, poder tomar banho quando acorda, quando chega em casa, está mais propenso ali a ter a doença, né? Está desenvolvendo ali a doença e a criança, principalmente mais do que o adulto, ele tem muito o hábito de colocar a mão nos olhos e na boca. Por isso ele tá mais, ali ele tem mais chance de adquirir doenças na fase ali de criança do que um adulto. Mas como eu falei, um adulto não está isento. Por isso, em algumas áreas, já é esperado ter o tracoma. Por isso, a gente fala que são áreas endêmicas. Porque ali, como tem o esgoto a céu aberto, tem a falta de água, tem proliferação de moscas, então ali já é uma região que é esperado ter casos daquela doença. Então, aqui, como forma de prevenção, eu coloquei o seguinte, alguns cuidados importantes. Os cuidados com a higiene pessoal, eles são importantes para estar ali combatendo a proliferação dessa bactéria, né? E a prevenção e reincidência dela. Por quê? Porque a pessoa vai ter ela, pode estar ali fazendo tratamento e melhorar e pegar novamente. Por quê? Porque se é um lugar ali que é muito fácil de estar contraindo a doença, provavelmente vai estar ali adquirindo novamente. Então, para prevenir o contágio, é importante lavar as mãos,
o rosto e evitar coçar os olhos, não usar toalha de outras pessoas, ou seja, é importante ali a gente não ficar compartilhando objetos que são de uso pessoal, porque se a gente for analisar, gente, olha só, uma toalhinha que a gente passa no nosso rosto, o certo é ela não passar no rosto de uma outra pessoa. Então, isso daí é um cuidado básico, é realmente um caso de higiene pessoal. Então, são medidas importantes para não estar ali adquirindo a doença. E, principalmente na escola, não ter esse... Porque dentro da escola e das creches são muitas crianças. Então, também, se lá na escola e na creche não tiver uma higiene adequada, vai ser mais fácil das crianças estarem ali adquirindo. Bom, gente, aqui na parte dos sintomas, deixa eu mudar aqui o slide, que ele deu uma agarradinha. Na parte dos sintomas, vai depender da forma clínica que o indivíduo esteja ali e como ele vai estar adquirindo o tracoma. Então, tem sinais e tem sintomas, mas depende muito do caso. Mas a maioria é fotofobia, que é a sensibilidade e intolerância à luz, prurido, que é a coceira nos olhos, sensação de corpo estranho dentro do olho, algumas pessoas relatam que tem ali sentindo como se tivesse uma areia dentro dos olhos, vermelhidão, secreção, lacrimejamento e dor nos olhos, intensa fotofobia, dificuldade de abrir os olhos e a diminuição da visão nas formas sequelares. Foi muito bom eu já ter colocado aqui as formas sequelares por causa dessa diferença aqui, olha, que é a fase clínica. Que, bom, a doença tem 2 fases e 5 formas clínicas. Então, olha só, na fase inflamatória, ela é transmissível e na fase sequelar, ela não é transmissível. A gente não vai precisar adentrar muito aqui, por quê? Porque nós estamos estudando aqui para uma prova de agente de saúde, uma prova de agente de endemias. Se fosse uma prova para um enfermeiro, se fosse uma prova para um médico, com certeza iria entrar muito mais dentro da matéria. Mas para só prova de agente de saúde de endemias, a gente não precisa estar aprofundando tanto. Ela é a fase em que a pessoa mais corre o risco ali de estar ficando cega. Então, é uma fase bem complicadinha e a pessoa precisa realmente seguir bem o tratamento e o quanto antes procurar orientação médica melhor. Olha só. O tratamento ele consiste no uso de colírios ou pomadas específicas indicadas pelo médico, que podem ser associadas ou não ao uso de medicamentos orais. Na maioria dos casos mesmo, são os antibióticos. Caso a cicatriz da conjuntiva esteja em estágio avançado, pode ser necessária intervenção cirúrgica, porque já vai estar tão ali mais grossinho, né, uma coisa tão mais difícil de estar saindo com o colírio, que pode ser necessário que aquela pessoa tenha que ir para a cirurgia. E o indicado é que após 6 meses e também 1 ano após o fim do tratamento, o paciente ele deve retornar ao médico para verificar se ele está realmente completamente curado. Porque tem muita gente que pula etapas do tratamento e a partir do momento que ele pula etapas do tratamento, ele acha que ele está curado e às vezes ele só teve uma melhorinha. Então ele acha que está curado e para. E não pode ser assim, porque senão a gente vai fortificando mais ainda ali aquela bactéria. Tá ok, pessoal? E aqui eu coloquei a referência bibliográfica que eu usei nesse vídeo, né? Os sites que eu vi, como eu já falei para vocês, já falei mais de uma vez, inclusive, eu gosto muito do site Brasil Escola. Ele tem matérias boas e ele também tem questões legais. E na próxima semana eu vou estar trazendo aí questões sobre o tracoma. Geralmente eu trago 2. Uma mais simplesinha e a outra mais assim, para a gente estar debatendo, mais interessante para a gente estar debatendo. Então, vocês já sabem que na próxima semana eu vou estar trazendo questões sobre tracoma, tá ok, gente? Obrigado por vocês estarem acompanhando o canal comigo, obrigada mesmo e, mais uma vez, bons estudos!